Gravando. Não estava gravando, tá vendo? Falha nostra. E aí o que acontece? Nós vamos entender hoje, começar a estudar um pouquinho de geografia humana e vamos aprender como foi que se formou a população brasileira, tá certo? Como é que nossa população se forma. Antes de iniciar, a gente tem que lembrar do seguinte: nossa população, o Brasil, ele se formou a partir de três grupos: europeus, vamos pela ordem, né? Indígenas, inicialmente. Depois dos indígenas chegaram os europeus e um pouco de tempo depois dos europeus chegaram os negros africanos. Ninguém foi embora, tudo permaneceu. Então, hoje nós somos a formação, nós somos resultado da miscigenação, ou seja, da mistura desses três povos: europeus, índios e negros. Tá certo? Então, todos nós temos um pouquinho de cada um desses grupos dentro da gente. Tá certo? E fora também, né, a questão do nosso falar, do nosso comportamento, a nossa língua, né? Então, nós usamos palavras desses três grupos, né? Então, por exemplo, se nós falamos se nós usamos a palavra mandioca, é uma palavra de origem indígena. Se nós falamos uma palavra chamada zoada, é uma palavra de origem afro. E nosso idioma, né, predominantemente português. Então, né, sem contar outras palavras que nós utilizamos que são de outros grupos, né? Outros grupos que, de certa forma, nos influenciaram. Então, hoje nós vamos começar, tá certo? Página 98, né, nosso novo assunto. Ele começa na página 98, que é o capítulo 4, né, que trata a respeito dos indígenas do Brasil, né? Nossos primeiros habitantes, né, os primeiros donos dessa terra, vamos assim dizer, e que hoje sofrem aí com uma série de coisas, né? Sofrem aí com uma série de perseguições, com ah, uma divisão de terra que não acontece, né? Você dividiu o que não é seu, na verdade, aquela coisa toda, tá bom? Então, o pessoal até brinca, né? O que é que a gente tem que fazer? Vamos devolver o Brasil para os índios e pedir desculpa pelo que fizemos, né? Mas vamos lá. Pessoal, o indígena brasileiro, né? Tá aí, eu achei que Luna ia gostar dessa foto aí, ó, que eu tô mostrando, né? Eu achei que ela ia gostar dessa foto. Então, vê só. O indígena brasileiro, primeiro, né? Antes de a gente entender quem são esses povos, como eles vivem, como se organizam, nós temos que voltar para a origem. Então, tem diversas hipóteses para o surgimento do homem americano e, consequentemente, do indígena brasileiro. Ou seja, como foi que surgiu o índio brasileiro? Como foi que surgiram esses povos que ocupavam aqui o Brasil antes de Cabral chegar, né? Antes dos portugueses aqui chegarem? E existem, eu coloquei aqui duas, mas não são duas, são três hipóteses, né? A gente vai fazendo os slides com uma certa pressa. As três hipóteses mais conhecidas são a teoria autóctone, a teoria de Clovis, também chamada teoria do Estreito de Bering, e a teoria transoceânica. Que, se vocês puxarem pela memóriazinha de vocês, devem lembrar que a gente viu isso ano passado, lá no início de nossa disciplina de História. História, Geografia e o jeito, por sinal, a partir de sétimo ano, principalmente, andam muito juntas. Tá certo? Tem coisa que você não vai saber quando é História, quando é Geografia, e tem coisa que vai servir para as duas disciplinas, né? Então, isso aí é bacana. Facilita muito o estudo de vocês. Então, vê só. Tem três teorias para tentar explicar como foi que chegaram os primeiros grupos humanos aqui na América. Nós vamos conhecer as três agora, tá certo? Um resumo das três, que é para a gente dar início ao nosso assunto. Então, vamos lá. A primeira teoria, tá aí, ó. Isso aí é a diversidade de povos, né, indígenas que nós temos no Brasil. Por sinal, viu, uma coisa muito importante. Nós não temos um povo indígena brasileiro, nós temos diversos povos indígenas brasileiros. São diversas ramificações, tá certo? São povos das mais diversas, né, povos muito diferentes em questões organizacionais, costumes, idioma, o próprio formato assim, né, a própria fisionomia, a própria vamos dizer, ritualística desses povos. Eu não posso dizer. Oi? Como eles botam isso aqui nas orelhas? Eles cortam quando são crianças ainda e vão colocando um alargador pequenininho, pequenininho, aí à medida que vão crescendo, vão aumentando o alargador. Entendeu? Vixe. Já pensasse, Caio, tô sendo índio usando um negócio desse, hein? E esse da orelha é Se até ele forte. fosse, ia morrer de rir.
Esse da orelha, nem tanto. E aquele que é na boca, né? Que é, né, bem mais. É, tem uns que é na boca. Teve uma Né? véia que ela botou em cima e embaixo. Imagina, Luna, com um negócio desse. Vamos lá? Seguindo aqui. Então, gente, vê só. A primeira teoria é a teoria autóctone. A primeira teoria para explicar, veja, essas três teorias que eu vou mostrar para vocês, elas tentam explicar como foi que chegaram os primeiros grupos humanos aqui na América e, consequentemente, depois aqui no Brasil. Tá certo? Então, a teoria autóctone, ela defende que o ser humano surgiu na própria América. Deu para entender? Então, ela defende, ó, aqui, ó, autóctone. Autóctone significa o seguinte, tá aqui embaixo, ó, o significado de autóctone. Pessoa que nasceu na região do território que habita. Quem nasceu aqui em São Joaquim, fora eu? Quem mais nasceu aqui na própria cidade? Eu nasci aqui. Pronto, Eu nasci em Caruaru. então Caio e eu somos autóctones. Eu. Pronto, então todo mundo que nasceu aqui em São Joaquim, que mora aqui em São Joaquim ainda, é autóctone, ou seja, mora no lugar em que nasceu. Então, essa teoria acredita que o surgimento do ser humano aconteceu aqui na América, tá certo? Essa hipótese é aceita? Não, ela não é aceita, embora tenha defensores, mas ela não é muito aceita por quê? Porque até hoje não foram encontrados fósseis mais antigos do que os fósseis achados na África. Para essa teoria ter base, eles têm que conseguir aqui um fóssil que seja mais antigo do que os fósseis africanos. Tá certo? Vamos seguindo. Teoria de Clovis é uma das mais aceitas, inclusive. Essa teoria se baseou em achados arqueológicos numa cidade chamada Clovis. Ô, professor, a teoria autoptônica é o que mesmo que eu estou escrevendo aqui? Vocês têm tudo isso no livro, viu, Murilo? Mas ela defende que Murilo. Murilo, sim, ela defende que o ser humano surgiu na própria América, tá certo? Não diz que o ser humano surgiu na África e veio para cá, não. Diz que ele surgiu na própria América. Então, essa teoria se baseia em achados arqueológicos, né, na cidade de Clovis, que fica lá no Novo México, né, nos Estados Unidos, aliás, desculpa, não no Novo México, fica nos Estados Unidos. E diz que houve um período glacial, e nesse período glacial, povos que estavam na região da Ásia passaram pelo Estreito de Bering e chegaram aqui na América, tá certo? Então, observa aqui o mapa. Esquece essa parte de baixo do mapa aqui, tá certo? Não olha para ela. Se você não olha para ela, vocês vão ficar curiosos em olhar, não é isso? Então, pronto. Mas tenta não olhar. Deixa eu riscar ela bem muito aqui. Pronto. Eu já estou olhando. Pronto. Essa teoria diz o seguinte. O ser humano surge na África, tá certo? E começa a migrar, né? O Homo erectus começa a migrar para outros pontos fora da África. E aí ele vai, né? Eles eram povos nômades, né? Ou seja, eles viviam mudando constantemente de lugar. Foram encaminhando ao norte, para a Ásia. Foram encaminhando ao norte, foram encaminhando ao norte. Quando chegaram aqui na Sibéria, na região da Sibéria, gente, isso aqui não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, não, viu? Isso demora centenas de anos, milhares de anos às vezes. Né? Quando eu falo às vezes, não, o ser humano surgiu na África e veio para cá, o camarada pensa que foi tipo uma caminhada daqui para o Cruzeiro. Tá certo? Isso demora. Professor, Oi? naquele tempo, aqui na região do Alasca, dos Estados Unidos, essa região, era muito mais frio que hoje. Como é que eles sobreviveram? Eles já tinham roupa nesse tempo? Sim, sim. Já assistiu Era do Gelo? Já? O professor, nessa época, eles faziam aquela técnica de sobrevivência que quando achavam a carcaça de um animal morto, eles entravam nela como se fosse um cobertor de carne. Também, também. Hum. Essa parte aqui, ela lembra muito aquele período da Era do Gelo que a gente assistiu no filme. Entendeu? Assim? Aqueles grupos humanos com roupas feitas de pele. Que na Era do Gelo, eles simplesmente usam a pele dos animais mais quentes que eles acham. Isso, Aí eles exato. faziam isso, eles só matavam e colocavam por cima. Isso, exatamente, exatamente. Aí vejam só, acredito que houve uma era glacial, né? Houveram várias eras glaciais, na verdade. Aquele negócio da Era do Gelo não é totalmente mentira, não, viu? Só a preguicinha que fala, que é meio inverídico, mas tudo bem. Depende do que o camarada tenha feito antes, né? E aqui no Estreito de Bering é um pedacinho, cara, pequenininho de oceano que separa
a Sibéria, né, ou seja, ali a parte leste da Rússia, parte nordeste da Rússia, do Alasca. Então essa parte congelou e a galera atravessou para cá. Não pensa que é tipo aquela história de Mar Vermelho de Moisés, então se abriu ali o oceano glacial ártico e o pessoal passou, não. Não, a água congelou, no oceano glacial ártico a água congelou e a galera atravessou para cá, tá certo? Então atravessou aqui para a América e daqui da América ele começou a se espalhar por todo o continente. É uma das teorias, tá certo? Inclusive, é uma teoria muito aceita para o que aconteceu devido aos fósseis que foram encontrados aqui na América do Norte. Fósseis muito antigos, tá certo? E ainda nessa questão, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Pronto, aqui ó, o Estreito de Bering. Observe que é uma camada de água muito pequena. Se não me engano, não vou afirmar para vocês não, mas dá em torno de 75 quilômetros. Ou seja, muito menos do que daqui em Recife, muito menos. Acho que mais ou menos daqui em Vitória de Santo Antão, mais ou menos. Tá certo? Então, essa parte aqui congela. E a galerinha que aqui estava... Olha, a galerinha que aqui estava, minhas pinturas rupestres, atravessa para cá. Entendeu? Atravessa para cá, né? E atravessei, pronto. Tá certo? Atravessou aqui para a América. Então, acredita-se que foi dessa forma. É a segunda teoria. A primeira teoria autóctona, a segunda teoria de Clovis ou teoria do Estreito de Bering, como queiram falar. Observe, esse menino ele é um menino mongol, tá certo? A região da Mongólia, ela fica ali próxima à Sibéria. Na China. Não, entre a China e a Sibéria. Próximos, né? É que ele tem uma cara de japonês misturado com um asiático. Uhum. Eles são asiáticos, na verdade, né? Entendeu? São Ah, bem é mesmo, parecidos. eles são, eu esqueci. É. Eu esqueci que eles Então, são mas observa aqui o seguinte. Esse é um... Por que é que o pessoal acredita muito nessa teoria do Estreito de Bering? Vê, esse menino aí, ele é lá da Mongólia, né? Região asiática do norte, próximo ali, né, da Sibéria. Agora observa o indígena brasileiro. Se tu olhar direitinho, não são iguais, mas são bastante semelhantes. Em que? O olho apertado. Eita, volta aqui, criatura, pelo amor de Deus. Ó, o olho, que é apertadinho também. Não, do indígena brasileiro é só um pouquinho assim de cima, mais aberto, assim, arregalado. Mas é a mesma pontinha, tá vendo? É, ó, o formato do rosto, arredondado, bem arredondadozinho, ó. Pra olhar direitinho. E no livro de vocês tem duas fotos, né, na página que lembram até mais isso aí, né? Dão até uma semelhança maior. Na página 99, vocês têm duas fotos aí que dão até uma semelhança mais próxima. O formato do nariz, um pouquinho achatado. Entendeu? Então, assim, tem semelhança. Ah, professor, mas não são iguais, sim, O cara. cabelo bem lisinho. O cabelo bem lisinho, exato, bem observado. Não são iguais, cara, porque sofrem adaptações, né? O povo que mora em regiões mais frias tem a tendência de ter a pele mais clara. Os índios brasileiros eles se desenvolveram aqui na região tropical, então a pele a pintura no rosto. né, vai escurecer um pouquinho. Como é, Luara? Ah, ok? A pintura no rosto. Ah, tudo. sim. Ah, desculpa, Múrio, sim. Não, mas a pintura isso aí vai Ô, ser um traço, professor, uma né? informação que eu percebi. Isso no ouvido do menino é um furo, é? Maria. É, um furinho com um pedacinho de madeira, né? Vamos lá, gente, seguindo aqui, ó. Terceira teoria agora, teoria transoceânica, tá certo? É uma teoria muito aceita também, certo? Que é a seguinte, ela explica que grupos humanos vindos da Ásia, Polinésia e Oceania chegaram aqui na América do Sul em pequenas embarcações, tá certo? Mostrar aqui para vocês agora, voltando naquele mapa, aqui, ó. Então, alguns grupos que migraram da África aqui para a Oceania. Observe que aqui o conjunto de ilhas é muito próximo, então a travessia não é tão complicada. Então montaram as embarcaçõezinhas aqui, ó, e chegaram aqui na América do Sul. Eu não acredito muito nessa, não. Porque, tipo, como é que eles vão criar, tipo, essas navegações? Como é que eles vão saber isso tudo?
Se daqui para Portugal, que é mais perto que isso, demora mais de um mês, naqueles tempos, da Princesa Isabel, daquele povo lá, demorava mais de um mês para chegar. Imagina uma distância dessa. Mas vamos levar alguns pontos em consideração aqui. Veja, são teorias. Eu vou falar a minha opinião. Particularmente, eu acredito nessa aqui. Eu acredito mais nessa aqui. Não estou descartando a transoceânica, não. Mas eu acredito mais na teoria do Estreito de Bering. Até porque é o Eu seguinte, também. até devido à minha formação, sabe? Meu professor, ele era arqueólogo e ele defendia muito essa ideia aqui. Ele defendia muito, sabe? Ele defendia muito isso aqui e, tipo, ele enfiou na minha cabeça essa ideia aí e, tipo, pelo que a gente analisa, a gente vê que tem muito mais lógica. Mas aqui também a gente não tem como descartar totalmente por quê? Porque se vocês observarem o mapa aqui do Oceano Pacífico, existem muitos conjuntos de pequenas ilhas que poderiam servir de ponto de apoio. E como eu falei para vocês, eles não saíram daqui da Oceania Professor, e vieram direto, não. Né? Tem as paradas, demora anos também, aquela coisa toda. Oi, Caio. e a região da Micronésia aqui também, né? Que é um Isso. país que é feito de ilha. É interessante Por demais aqui, aquilo mais ou ali. menos assim. Eu estava vendo ontem, novamente, aquela reportagem, coincidentemente. Ô, professor, mas assim, nessa de demorar, tudo bem. Mas eu tô falando assim, deles construir navegações desses barcos. São teorias, são teorias. Mas vamos lá. Então, gente, aqui no Brasil, né, a gente já falou dos povos da América, vamos falar aqui do Brasil agora. Em terras do estado de Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, foram descobertos fósseis de 2.000 anos, tá certo? Esses fósseis ficaram conhecidos como Homem de Lagoa Santa. E quando eles reproduziram, né, tentaram recriar em computação gráfica o rosto deles, seria mais ou menos assim, tá certo? Tem Tentaram mais recriar em computação planos aí gráfica. só aí. Agora, vê, 2.000 anos. Aqui em Pernambuco, a gente tem de 10.000 anos atrás. O professor parece muito com aquele cara da era do gelo. Isso tem cara de babuíno. Não é? Vamos seguindo, gente. Aí vejam só, depois desse, foi encontrado. Ô, professor, Oi? aquele homem lá vermelho dá medo, viu? Hum, Você vê uma foto dessa antes de dormir, olha, você tem ah. 1000 pesadelos. Vê só. E o fóssil humano mais antigo do Brasil é o fóssil de Luzia, né? Foi encontrado em 1975. É o mais antigo fóssil humano da América, inclusive. Tá certo? Tem aproximadamente 11.500 anos. Os daqui de Brejo, se eu não me engano, tem 8.000 anos por aí, né? 8, 10.000 anos por aí. Então, é muito mais antigo que os daqui de Brejo. E o que é mais interessante? Vocês lembram que nós vimos aquelas crianças mongóis, né? Que por isso acredita-se que os índios brasileiros tenham, né, surgido ali daqueles povos que vieram pelo Estreito de Bering. Professor, Luzia, oi? essa Luzia aqui foi aquela que tá no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Isso, nem deu para ela correr. Mas conseguiram salvar o crânio dela. Espaço fosse todinho, parece que acharam os caquinhos e vão tentar reconstruir. Entendeu assim? Ela não tinha funções mongóis, pessoal. Ela não parecia com aquelas crianças que a gente viu. Ela tinha funções africanas. O que intriga muito o pessoal é isso aí. Tá certo? Reconstruiu o rosto dela. Então a ideia é que ele fosse mais ou menos assim. Observa que parece mais, né? Chama-se negroide, na verdade, tá certo? Lembra mais negros do que mongóis, na verdade. Tá certo? Então, o fóssil mais antigo. Gente, ó, não vão perder o foco, né? Vocês estão, na minha opinião, também na minha disciplina, vocês estão sendo a turma mais focada que tem em frequência, pontualidade, entrega de tarefas, em comportamento, inclusive. Se nós seguirmos assim, quando nós retornarmos, se tudo estiver normal pós-pandemia, eu vou tentar organizar a viagem para vocês, tá bom? E vocês vão ver, vocês vão achar muito interessante, cara. Por quê? Porque lá vocês vão ter contato com fósseis de 10.000 anos, mais ou menos. Então, vocês vão ver... Nesse ano a gente tá bom. No ano passado o senhor nunca diria isso. Passado é passado, cara. Agora é coisa nova. É verdade. Né? Passado É é o seguinte. passado. Então, gente, eu prometi para vocês que só ia passar uma questão do livro. Ô, professor, eu nunca achei que um professor diria que a gente tá comportado. Só assim. Mas isso não é bom? Isso não é positivo, né? Para as pessoas, não, o professor só fala, não. Cara, ele tem que também elogiar, né? Não é só dar bronca, não. Vê só, eu disse que só ia passar uma questão do livro, de fato. No livro só vai ter uma questão, tá certo? Página 114 e 115. Questão 6, letra A e B.
Porém, no caderno, eu quero essa pesquisa aqui, tá certo? Eu vou fazer uma pesquisa de como e onde vivem os grupos indígenas do Brasil hoje, qual a quantidade estimada de indígenas antes e depois da chegada dos portugueses e quais são as principais comunidades indígenas de Pernambuco e suas localizações. Tá bom? Manda foto das Sim, respostas. Mas tu, tinha que ter Clérison. um porém, né, João Paulo? Aham. Podia ser Certo? só um cast mesmo, mas a gente não ligava, não. Não, mas é pouquinho, é pouquinho. Dar as perguntas no classe 1 também, né? Isso, também não quer assim. Manda foto por lá também. É pra... Se não conseguir mandar em foto, digita, tá bom? Eu tirei print, então. Pronto, mas eu vou botar lá no Classroom daqui a pouco, isso aí, tá bom? Vai tanto o Aham. slide como vai o roteiro das respostas. Então, pessoal, Sim. agora só sexta-feira, não é isso? Tá, o dever de não é isso? Então, pessoal, lembrem de fazer a prova, tá certo? Quanto antes vocês fizerem, é até melhor para vocês, né? Já se livram antes. E Você vai mandar no Classroom? não, a prova foi da senha que Clarice mandou para você. Aí você depois entra em contato com Clarice para esclarecer direitinho, tá certo? Professor, Eu não tô entendendo isso, não. Oi? não tem como mandar no comentário particular foto. Eu tentei. Foi? Foi. Tem o nome assim, adicionar, né? Adicionar anexo, exatamente. Você clicar em adicionar anexo, aí você manda foto por ali. É. Pelo Entendeu? comentário particular? Você Não, entra, pelo você entra na comentário atividade. particular. Vê só, tá? Assim, você entra na atividade. Quando você entra na atividade, aí vai ter lá adicionar anexo, não é isso, gente? Isso. Não é assim que funciona? Aí você clicar em adicionar anexo, aí por ali tem como você mandar a foto. Tá certo? Tá certo. Que eu mando a Alberto assim, na hora que você clicar em adicionar anexo, ele dá até a opção tirar foto. Você já tira na hora e ele já vai direto. Tá certo, gente? Então, eu vou parar a gravação agora.